Em Êxodo 30:13, a metade do peso é um levantamento à salvação. Vamos lembrar que isso aqui está de forma bastante literal. Nas traduções tradicionais, aqui vai estar, né, meio ciclo é uma oferta ao Senhor ou alguma coisa assim. Mas vamos lembrar levantamento à salvação. Vamos lembrar aqui também, vamos pensar aqui também que a tradução da palavra Jesus é salvação e que Jesus foi levantado, tá? Então, agora vamos aplicar isso ao texto. Todo aquele que cruzar para os considerados, de filho de 20 anos para cima, vai dar o levantamento de salvação. Qual que é o levantamento de salvação? É a cruz. Lembrando que o que eu estou falando aqui é a interpretação além do que está de forma óbvia aqui. Essas coisas são todas sim, sim, mas o que eu estou dando aqui é o símbolo além do que está escrito. O rico não vai aumentar e o rebaixado não vai diminuir da metade do peso, quando eles derem o levantamento à salvação, para que o levantamento faça revestimento sobre os seres de vocês. Qual que é o levantamento que faz o revestimento sobre nós? Que essa palavra revestimento é a propiciação, né? Que é a redenção através do sangue. Que eles, eles usam propiciação, mas na verdade é revestimento. Você é revestido do sangue de Jesus, de salvação. Então, ó, o rico não vai aumentar e o rebaixado não vai diminuir da metade do peso. Por quê? Porque todos precisam chegar à cruz. Então, esse é o sentido disso aqui também, tá? Então, tanto o rico quanto o rebaixado, que seria em muitas traduções a palavra pobre, tem que dar o levantamento à salvação, tem que levantar a cruz no coração. É mais ou menos isso. Para que o levantamento, né, que é a cruz, faça revestimento sobre os seres de vocês, porque nós somos redimidos por conta da cruz, né? O sangue usa-se propiciação ou outras palavras assim, como por exemplo, expiação, propiciação, mas literalmente é revestimento, porque essa é a palavra que eles usam quando estão revestindo as coisas com piche, que você reveste, né? Quando você reveste uma madeira com verniz, por exemplo, tá? Você não faz propiciação na madeira, você faz um revestimento nela, né? E se encaixa, porque no Novo Testamento é falado que nós somos banhados, né, somos propiciados pelo sangue de Cristo, que na verdade é revestimento, porque quando você toma um banho de sangue, você está revestido de sangue. Então é esse o sentido também, o sentido além do sentido. E olha aqui, e você vai pegar a prata dos revestimentos. A prata é o que foi pago pelo sangue do Cristo. Prata tem uma ligação bastante ligada a isso, do revestimento, né, que é da propiciação dos filhos do persistiu com o grande pastor. Então, da propiciação, dos revestimentos, da proteção que você toma quando você é revestido pelo sangue de Jesus, salvação Cristo, dos filhos do persistiu com o grande pastor, para aqueles que persistem com o grande pastor, e vai dar ela para o serviço da tenda do momento. Nesse lugar aqui, a tenda do momento é o seu coração, é o seu corpo, nesse sentido aqui, tá? Você faz revestimento da tenda do momento com, com a prata, com o levantamento de salvação. Você que persiste com o grande pastor. E vai ser para os filhos do persistiu com o grande pastor, para pensamento diante de salvação, para fazer revestimento sobre os seres de vocês, né? Tem aquela música até, né? Você já foi banhado pelo sangue de Cristo, né? Acho que Alan Jackson também tem Have you been washed in the blood of the Lamb, né? Que o sangue do Cordeiro. Então, é, é nesse sentido aqui. Esse é o sentido além do sentido óbvio, né? Eles tinham isso e o que eu estou trazendo aqui é o que está por trás do texto. Salvação falou ao tirado, dizendo: Você vai fazer uma bacia de cobre, e a base dela de cobre para lavagem. Agora, aqui, em muitos lugares, em alguns lugares, eles traduzem cobre como bronze. É aqui, ó, tem uma tradução aqui que está bronze. Tem outra tradução, tem três traduções aqui que está bronze, mas é cobre. Tá? E por que que é cobre? Primeiro porque tem indícios de que de fato era esse o material que eles estavam fazendo. E tem uma outra palavra que é mais próxima à palavra bronze. E
essa palavra cobre, ela é bem parecida no hebraico com a palavra cobra, serpente lá no Novo Testamento, que anteriormente eu estava traduzindo para sussurrador, que ao encontrar essa ligação forte, agora vai ser cobra e cobre. Por que que é, por que que a palavra é semelhante? Porque a cobra, a forma que a pele da cobra reflete, ela tem uma aparência com a questão de cobre, esse refletimento. Eu vi alguma coisa sobre isso. Então teve um encaixe muito interessante de ser cobre e cobrar. É. Você vai fazer uma bacia de cobre e a base dela de cobre para lavagem. E você vai colocar ela entre a tenda do momento e o lugar de oferta. E você vai colocar água nela. É. A tenda do momento, simbolicamente, também é o seu corpo. E o lugar de oferta é o seu coração. É lá que você oferece as coisas ao Salvador. É lá que você agradece, é de lá que você confessa os seus erros e é de lá que você serve Ele. Né? Por exemplo, aqui, mais adiante aqui. Vou esperar um pouco para continuar essa explicação que eu ia dar. E o grande monte e os filhos dele vão lavar as mãos deles e os pés deles nela. É. Lembrando que no Novo Testamento, né, o Cristo fala, uma vez que você toma banho no corpo inteiro, né, você só precisa fazer a manutenção, que é a tenda do momento e o lugar de oferta. Você lava suas mãos e seus pés. Os pés tendo uma ligação com o seu caminhar do dia a dia, né, você colocar as coisas em oração e as mãos sobre o que você fez. É onde você caminha e o que você fez. Esse é o símbolo da questão dos pés aqui e das mãos aqui. São os seus caminhos e as suas ações. Você coloca elas no lugar de oferta, que é o seu coração, a tenda do momento. Na entrada deles, a tenda do momento, eles vão lavar com água, para que não tenham fim. E é justamente isso. Quando você passa a ser a tenda do momento, naquele momento de oração, é depois de que há um lavar com água. E é interessante porque, como que eu vou saber se ocorreu? E muitas vezes você começa a chorar de alegria, o seu olho começa a lacrimejar. Tá? Então, quando você lacrimeja, nesse momento de oração, daquela forma sincera e profunda, aquele é um indício de você ter se lavado com água. Lembrando que eu estou me referindo à lágrima diante do gesto de oração e não qualquer momento de tristeza, para que não tenha um fim. Ou na aproximação deles ao lugar de oferta para servir, para fazer fumaça de combustão à salvação. Lembrando que, as traduções tradicionais não fazem diferenciação entre queimar e fazer fumaça. Em muitos lugares é a mesma coisa. Eu vou confirmar se aqui é. Acender oferta queimada. Eles usam queimar. E há diferença, porque quando é prazeroso, quando é um agradecimento, uma gratidão que você tem ao salvação, aquilo, você faz fumaça daquilo, porque aquilo tem um cheiro bom. Quando é alguma coisa que você precisa confessar, que você precisa rejeitar e colocar para fora, aquilo você não faz incenso daquilo, você queima aquilo, porque aquilo tem um cheiro bom. Então, é esse a simbologia entre fazer fumaça e queimar, que nas Bíblias tradicionais está como a mesma coisa. As duas coisas você queima, mas uma você queima por completo e a outra você como um incenso, você não bota fogo no incenso inteiro, você acende ele e ele queima. Né? A intenção do incenso é fazer fumaça e não pegar fogo. A intenção do rejeito é pegar fogo. Para fazer fumaça de combustão à salvação. E aqui, né? Aqui seria oferta de fogo na maioria delas, mas é um impulso diante do fogo. Então, o que acontece? Você tem aquele momento de oração e aquilo gera aquele foguinho no seu coração, aquela combustão, aquele amor, aquela completude, aquele preenchimento no coração. E eles vão lavar as mãos deles e os pés deles, para que não tenham fim.
E isso vai ser para eles uma regra pelas épocas, para ele e para a semente dele pelas gerações deles. Agora aqui, ó, isso vai ser para ele uma regra pelas épocas, para ele e para a semente dele pelas gerações deles. O que que ele está falando aqui? Que toda vez que isso aparecer eu vou falar que, na verdade, isso aqui demonstra que todos esses sacrifícios sempre foram apenas um exemplo do que seria feito com o coração. Por quê? Porque o templo passou a não existir. Então, se ele dá essa ordem e o templo não existe mais, quebrou-se a ordem dele, porque você não consegue fazer a ordem dele. Então, como que essa ordem é feita? Ela é feita diante do coração. Então, essas coisas era para apontar para eles como que a mecânica funciona de buscar salvação de coração. Então, e mais adiante nós vemos em versículos que ele fala que ele não se agrada dos sacrifícios, o que ele quer é o coração. Então, a coisa inteira se encaixa. Então, sempre foi de coração buscar a salvação, e não apenas no Novo Testamento. Salvação falou ao tirado, dizendo: E você, pegue para você aromas de ponta, de seiva amarga livre, 500. Aqui eu coloquei tudo no sentido literal, né? Por exemplo, cana pequena é canela. A canela tem o formato de uma pequena cana. Mas eu poderia ter colocado canela? Poderia. Mas o alfabeto, né, o alfabeto dos pictogramas é uma mistura da palavra cana e algo pequeno. Então eu coloquei de forma literal. Porque a palavra cana, ela é usada em outros lugares. Como, por exemplo, ela é a base da palavra reto mais adiante. Tudo que tem a ver com cana é algo que é medido, é de forma reta. Então ela tem um encaixe mais importante do que a palavra canela. Então uma cana pequena, você poderia se ligar por exemplo, uma régua pequena. E essas coisas e tem ligação com retidão. E essas coisas são aromáticas para o salvação, porque o salvação gosta de retidão. E cana é o que é usado para medir retidão. Então, o fato de ser cana pequena, a canela aqui tem todo o encaixe que demonstra que é mais importante apontar ao fato de cana e retidão do que canela. Porque se eu coloco canela aqui, e de fato a palavra é quase é canela, é indiscutível que a palavra aqui é canela. Até a forma que tá, né, a escrita transcendeu milênios. E então, mas é por conta disso, por conta dessa simbologia além. Especialmente para quem copia à mão, e você está copiando à mão, e essa é uma das reflexões que vem de forma automática, né? Você fala assim, poxa, cana pequena de aroma, da cana é usado. Então, quando você copia a Bíblia, ao invés de apenas ler, é uma é um desempenho muito além. É um efeito sobrenatural. Às vezes você está copiando e você simplesmente sente aquela inspiração para fazer uma oração, né? Para fazer fumaça de combustão à salvação. Ou confessar algo, né? Ou queimar algo, né? Que você sente que você precisa mudar, que precisa ser livrado da sua vida. Bom, vou continuar. E você pegue para você aromas de ponta, de seiva amarga livre, 500. E de cana pequena de aroma, a metade disso, 250. E de cana de aroma, 250. E de casca rachada, 500. No peso do puro. E de gordura líquida de oliveira, uma mensura líquida. Aqui, ó, no peso do puro. O peso, essa palavra peso ela é traduzida como shekel, tá? Porque ela não foi traduzida. Shekel é o nome da moeda que se usa em Israel hoje, mas o significado da palavra shekel é peso. E aqui atrás não existia essa moeda, era simplesmente a palavra peso. Eles nomearam a moeda deles pela palavra peso. E existem moedas no mundo que usam peso, né? Então, ou alguma ligação com isso. Por exemplo, na Inglaterra é libra, e libra é uma medida de peso. Então, a coisa toda assim, essas moedas, elas são baseadas em peso. E por quê? Porque era com o peso que eles mediam as coisas antigamente. Então eles simplesmente começaram a chamar tudo de peso. Ah, isso aqui pesa 500, isso aqui pesa... Mas acabou virando um termo para dinheiro. Então, no peso do puro é literalmente o peso, porque eles pesavam para medir. Do puro, lembrar aqui que essa palavra puro
ela seria santo, mas eu traduzo santo para puro, e ela tem um encaixe, tá. E no peso do puro, e o puro também tem uma outra ligação, é a pessoa também que está pura e em busca, então ela tem essas 2 conexões. E o puro, e se a pessoa que busca de coração e está pura diante dessa toda essa fumaça que ela faz no coração dela, e dessa lavagem e de tudo, se essa pessoa é a pura, quem que é o puro dos puros? Que eles chamam de santo dos santos. É Jesus, salvação, Cristo, né, porque se se nós ficamos puros diante do sacrifício dele, então é porque ele é o puro dos puros. E de gordura líquida de oliveira, uma mensura líquida. Agora aqui, tinha um nome de uma mensura líquida lá, eu nem sei, eu nem porque traduzindo fica uma mensura líquida, era o que eles usavam para medir líquidos. Então, para não dificultar a leitura, uma mensura líquida. Eu poderia ter colocado medida líquida? Poderia, mas eu deixei mensura. E você vai fazer dela uma gordura líquida pura de passar com a mão, uma fórmula de fórmulas, trabalho de formulador. E ela vai ser uma gordura líquida pura de passar com a mão. Tá, essa gordura líquida é azeite, mas literalmente é usado, uma gordura líquida, que é no sentido de óleo. Eu não quis colocar óleo porque é algo vegetal. E, por mais que sim, né, é usado de forma diferente, então eu não quis confundir. Então eu chamei de gordura líquida. E de fato é uma gordura, é feito de algo líquido. E tem gordura líquida e também tem gordura de animal. Então, essa gordura líquida é feita à base de vegetais, mas tem a gordura animal que tem outro nome. Uma gordura líquida pura de passar com a mão. E lembrar que mão é minha tradução para Cristo também. E esse passar com a mão seria a palavra untar, mas eu quis arrancar a palavra untar da Bíblia e colocar ela no sentido literal, porque ela passou a ter uma religiosidade muito grande. Tá? Ah, ele é untado e e virou muito mais um título do que um gesto. Né? Então, uma pessoa untada é uma pessoa que foi passada a mão com o óleo, com a gordura líquida. E você vai passar ela com a mão na tenda do momento e na caixa do testemunho. E o que dá a se entender também é que a gordura líquida pura tem uma ligação de Espírito Santo, de inspiração pura. E na mesa e em todos os objetos dela, e na luminária e em todos os objetos dela, e no lugar de oferta da fumaça, e no lugar de oferta da ascensão e em todos os objetos dela, e na bacia e na base dela. E aquilo, né? Quando, quando você está naquele momento de oração e você sente realmente a presença do Salvador, porque você, né, veio aquela inspiração pura, você passa a ficar puro naquele momento de oração, que a coisa de fato entra e que você está ligado de uma forma, né, e você vai purificar eles, e eles vão ser puros dos puros. Todo o que tocar neles vai estar puro. Então, essa aqui é outra ligação que nós temos com o que acontece com Cristo no Novo Testamento. O fato das pessoas tocarem nele e ficarem puras, serem curadas, demonstrou que ele é o puro dos puros. Então, quando eles viam as pessoas tocando nele, sendo curadas, aquilo estava indicando para todos os fariseus e todo aquele povo da época que o Cristo era o puro dos puros, porque as pessoas estavam tocando nele e ele estava curando. A mulher chegou, tocou nele, a virtude saiu de mim, ele falou, né? E a mulher ficou curada. E aconteceu com várias pessoas. Ele chegava em lugares que as pessoas queriam tocar nele para serem curadas. Então significa que ele era o quê? O puro dos puros. Então, o fato deles darem as costas para isso é outro motivo, que você fala assim, poxa, realmente eles não enxergaram o Cristo, não quiseram enxergar. Aqui, ó. Eles vão ser puros dos puros. Porque o Cristo fala, né, aquele, eu vou estar com ele, ele vai estar em mim, o Pai. Calma aí. E aquela pessoa vai estar em mim e no Pai, e eu e o Pai vamos estar naquelas pessoas. Então você se torna um. Né? Aquilo que o Salvador uniu, que nenhum homem separe. E ele estava falando disso, tá? Da unção entre o Salvador e a pessoa que busca de todo o coração.
Isso hoje é usado para casamento, completamente fora de contexto. Porque não é porque é a sua vontade de casar com a pessoa que é a vontade do Salvador que você case com aquela pessoa. Então você fala, aquilo que o Salvador uniu que ninguém separe. Você não sabe se é ele que uniu ou se você que fez questão daquela união. Obviamente, se ele falasse não, não aconteceria, né. Mas atribuir a união a ele não é bíblico, porque ele tem 3 coisas. Tem coisas que ele não deixa, tem coisas que ele não permite, né, e isso tem uma diferença grande entre você falar que: "Ah, é a vontade de Deus. Ah, aconteceu porque é a vontade de Deus". Não, ele deixa várias coisas que não são da vontade dele acontecerem, porque você tem o livre-arbítrio. Todo o que tocar neles vai estar puro. E você vai passar ela no grande monte, e nos filhos dele com a mão. E você vai purificar eles para operarem purificação para mim. E você vai falar aos filhos do persistiu com o grande pastor, dizendo: Esta vai ser gordura líquida pura de passar com a mão, para mim, pelas gerações de vocês. Vocês não vão derramar ela sobre carne do solo, e vocês não vão fazer outra como ela na proporção dela. Pura ela é, pura ela vai ser para vocês. E por que que não pode derramar ela sobre carne do solo, sobre carne do homem? Porque isso aqui, quando você recebe esse, essa inspiração pura, esse Espírito Santo, essa ligação de untar, você se torna um novo ser. Você não é mais carne do solo. Naquele momento que você recebe aquilo, você está sendo nova carne, você está sendo fruto da inspiração, do Espírito. Então você não pode derramar ela sobre o carne do solo porque não são compatíveis. E vocês não vão fazer outra como ela na proporção dela. Pura ela é, pura ela vai ser para vocês. O homem que formular como ela e que colocar dela sobre um estranho vai ser cortado do povo dele. E aqui é interessante, né? Porque o, o Jesus, salvação Cristo, tendo mostrado para as pessoas de fora, para o estrangeiro, né? Ao buscar, né? Por exemplo, Paulo, que levou, levou para muitos estranhos, muitos estrangeiros, a questão da palavra, é interessante, porque eles foram cortados, né? O Cristo demonstrando isso tudo, né, sendo o maior exemplo dele, disso, porque ele mostrou, né, o caminho da inspiração, ele fez o caminho da inspiração e ele foi cortado do povo dele, tá? Isso aqui tem uma outra aplicação também. Porque a partir do momento que, enquanto você ainda é um estranho e você tem esse derramar em você, você é cortado do seu povo. Então você deixa de ser do seu povo e você passa a ser do povo do Salvador. Então esse versículo ele tem várias aplicações muito muito intensas aqui, tá? De muita análise. Salvação disse ao tirado: pegue para você extratos. Aqui de novo, tudo de forma literal, tá? Às vezes alguma pessoa pode falar, mas isso aqui era tal coisa. Meu, pode até ser. Mas deixar as palavras de forma literal faz elas ter outro encaixes com outras questões, como eu disse anteriormente. Eu não vou entrar em todos os encaixes e todas as coisas, porque seria um trabalho infinito. Mas é aquilo que eu falo. Para quem copia à mão, isso aqui é excelente fazer, tá? Então aqui, de forma bastante literal. Pegue para você extratos: gota resinosa e concha aromática e leite resinoso. Extratos e brancura aromática limpa. Parte a parte vai ser. E você vai fazer dela uma fumaça, uma fórmula. Trabalho de formulador. Salgada, limpa, pura. E você vai moer dela muito fino. E vai colocar dela diante do testemunho na tenda do momento. Uma outra coisa é o testemunho. Pensa também no testemunho como a palavra.
porque é na palavra que está o testemunho. E é interessante porque a palavra testemunho, eu coloco testemunho aqui, mas a base dela é repetir. E é interessante como o testemunho é repetir, porque o Novo Testamento é basicamente o Antigo Testamento repetido. Então, a Bíblia toda, ela é um testemunho, porque testemunho, a base é repetir, e o Novo Testamento simplesmente repete o Antigo, e o Antigo repete o Novo, como eu cito aqui, que eu aplico aqui as coisas para o Novo Testamento, eu puxo as coisas do Novo e coloco para cá. Então, o Novo Testamento nada mais é do que um testemunho do Antigo Testamento. Aliás, ele é muita coisa, mas ele é isso também. Na tenda do momento, onde eu vou encontrar você. Qual que é a tenda do momento que ele te encontra? É você, o seu corpo, o seu coração. Isso vai ser puro dos puros para você, sim, porque o grande testemunho, Jesus Cristo, é o puro dos puros. E a fumaça que você vai fazer na proporção dela, vocês não vão fazer para vocês. Ela vai ser pura para você, para a salvação. O homem que fizer como ela, para cheirar ela, vai ser cortado do povo dele.